palestra com a nossa professora Carolina Bisson. Eu vou começar a apresentar ela. Bom, Carolina Bisson, tradutora, revisora e gerente de projetos com mais de 15 anos de experiência, incluindo quase 10 anos como gerente de tradução em uma agência de tradução. É bacharela em tradução, mestra em estudos linguísticos e especialista em estratégia e gestão de negócios. Atualmente, cursa um MBA em gestão de projetos e licenciatura em letras em inglês. Atua como profissional independente e como professora no curso de tradução e interpretação da Faculdade Forte, e também na pós-graduação em gestão de projetos de tradução na mesma instituição. Bom, gostaria de agradecer a Carolina por ter aceito o convite. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada também por ter tido esse tempo para apresentar para a gente. Te dou a palavra nesse exato momento. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Bom dia. Eu sou a professora Carolina. Obrigada, Simone, pelo convite. Acho que é a segunda vez que eu falo para o pessoal aqui da cultura. É um prazer. Vou colocar aqui a minha apresentação para a gente dar início. Bom, primeiramente, peço desculpa se eu tossi um pouquinho, estou me recuperando de uma sinusite, sinusite crônica, que sempre aparece no inverno, então já peço desculpas antecipadas. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre gestão de projetos na era da IA. E antes de eu começar, de fato, a minha palestra, eu queria que vocês acessassem esse QR Code. Vou dar um minutinho aí para vocês lerem. Porque no final da palestra eu vou fazer um sorteio de um cupom de desconto. Eu estou com um curso novo de automação, de projetos de tradução. Peço desculpa de já começar a palestra, né, fazendo minha própria propaganda, mas é porque, né, por um bom motivo, vou sortear esses 20%. Então, quem já entrar no formulário e já preencher, no final eu vou sortear um número desse formulário, tá bom? Então, me perguntem depois se vocês quiserem que eu volte o QR Code, se mais gente entrar, depois eu volto aqui no QR Code também antes de fazer o sorteio. E todo mundo que assistir essa palestra, que já está aqui online, pessoal da cultura, já tem automaticamente 10% de desconto com esse cupom aqui, automação. É só chegar lá nesse link da mentoria e falar que você veio do evento da cultura inglesa e você já garante os seus 10%. Tá bom? Então, jabá feito, a gente pode ir para a nossa palestra. Bom, antes de eu começar falando de fato sobre a gestão de projetos de IA, eu preciso falar um pouquinho sobre gestão de projetos. Então, eu até queria que vocês me colocassem aí no chat sobre a experiência de vocês com gestão de projetos. Então, coloquem aí de 1 a 3 o nível de experiência de vocês para eu conhecer um pouquinho vocês também em relação a isso. Sendo um que você realmente entende de gestão de projetos, sendo 3 que você não entende nada, ao contrário, né? Que você está um nível iniciante de gestão de projetos, desculpe, você entende um pouquinho o que funciona, e 3 que você realmente nunca ouviu falar nada, enfim, coloquem aí a experiência de vocês. Bem vasto, 3, nada, tá? Então é isso, bastante gente que está começando um pouquinho a entender de gestão de projetos agora, certo? Espero que a minha palestra, né, traga um pouquinho mais sobre isso. Vou voltar o QR Code aqui, que já vi que já me pediram, para vocês lerem, mas no final, antes de fazer o sorteio, eu também dou uns minutinhos para vocês, enquanto a gente responde dúvidas, eu deixo vocês lerem o QR Code de novo se precisar, tá bom? Bom, e aí eu começo a minha palestra, então, falando sobre o que é gerenciar um projeto, né? Eu preciso falar, antes de gestão na era da IA, eu vou falar sobre alguns conceitos chaves, né? Começando pela conceito de gestão de projetos em si. Que é uma disciplina multifacetada, estruturada e amplamente estudada, né? E seguida mundialmente. Muitas pessoas acreditam que gestão de projetos
é um conhecimento vulgar, né? Mas, na verdade, é uma disciplina com referenciais teóricos muito amplos e boas práticas que são seguidas globalmente em diversas áreas, né? Então, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente está falando de uma disciplina multifacetada mesmo, que abrange muitas, para não dizer todas as áreas, né? Porque em todas as áreas a gente pode gerenciar um projeto. E o que é gerenciar um projeto, então? Gerenciar um projeto é garantir que tudo aconteça da melhor forma para que um objetivo específico seja alcançado. Então, isso envolve, né? Definir o que será feito, organizar as tarefas, distribuir as responsabilidades, controlar os prazos, acompanhar os custos, resolver problemas, né? Comunicar com quem está envolvido ali no projeto, que a gente chama de partes interessadas, monitorar os riscos, né? Todo empreendimento que a gente chama de projeto envolve riscos e garantir a qualidade da entrega. Então, na prática, né, o gerenciamento de projetos ele busca responder perguntas como essas que estão aí no slide. O que precisa ser feito, quem vai fazer, quando vai ser entregue, quanto vai custar, né? Quais riscos estão envolvidos e como a gente faz para garantir essa qualidade. E aí, para atingir esse objetivo, existem diversas metodologias, gente. Existem frameworks, boas práticas, né, que foram desenvolvidas ao longo do tempo para auxiliar as organizações e os profissionais na condução eficiente desses projetos. Entre os modelos mais conhecidos está o que a gente conhece como PMBOK. Os meus professores do MBA chamam de PMBOK, eu acho maravilhoso, mas é o PMBOK. E ele foi elaborado pelo PMI, que é o Project Management Institute, é uma organização sem fundos, sem uma ONG, né? Que organiza a gestão de projetos em processos, áreas de conhecimento e práticas voltadas ao planejamento, execução e controle das atividades. Além disso, existem outras abordagens que a gente também pode mencionar, abordagens ágeis. Então, se vocês virem, eu ainda vou falar sobre localização ágil. Então, também é uma metodologia, uma abordagem, e elas são amplamente utilizadas em ambientes dinâmicos e tecnológicos, como da tradução, né? Então, a gestão de projetos, ela calha muito bem no nosso setor, porque é um setor dinâmico e tecnológico, né? Independente da metodologia que a gente adotar, né? E quanto mais a gente estuda de gestão de projetos, mais a gente estuda de metodologia, todos possuem um objetivo em comum. Então, a gente quer aumentar a previsibilidade, a organização do trabalho. Então, a gestão de projetos é sobre organização de trabalho, sobre redução de riscos e garantia de resultados, né? Que os resultados previstos sejam alcançados de maneira eficiente. Então, na prática, funciona como uma estrutura de apoio, né? A tomada de decisões para que a gente trabalhe de forma coordenada, definindo com clareza as responsabilidades de cada um, as prioridades, as metas, especialmente nesse cenário atual que a gente vive, cercado por mudanças, por integração de tecnologias e pela crescente complexidade, né, dos processos das empresas. Então, eu trouxe a definição aí do PMI, que é o PMBOK de 2017, que é a sexta edição desse Guias de Boas Práticas, né? O PMBOK não é um passo a passo, tá? Ele não descreve passo a passo o que você deve fazer, é um guia de boas práticas que reúne as boas práticas que estão sendo usadas na gestão de projetos e cria esse guia que é atualizado a cada 4 anos, em geral, acabou de sair a 8ª edição, inclusive. Então, segundo o PMBOK, na sexta edição, a gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atingir os seus objetivos e atender aos seus requisitos específicos. Ou seja, é o projeto de planejar, organizar, coordenar, controlar recursos, pessoas, prazos, custos e atividades para a gente alcançar o objetivo que foi proposto dentro de um período determinado. A gestão de projetos ela se tornou uma disciplina essencial no mundo atual em razão da complexidade crescente que as organizações vivenciam. As mudanças tecnológicas estão mudando em uma velocidade, estão passando por transformações em velocidades nunca antes vistas. Então, a necessidade constante de entregar resultados de forma eficiente, com qualidade, né? E então isso aumentou tornou a gestão de projetos realmente uma disciplina essencial nas organizações. E em praticamente todos os setores, engenharia, tecnologia, saúde, educação, os projetos eles são utilizados para implementar mudanças, desenvolver soluções e alcançar objetivos estratégicos.
E aí, nesse contexto, a gestão de projetos vai fornecer os métodos, né? Como eu mencionei, os métodos, as ferramentas, as boas práticas, que vão auxiliar nesse planejamento e execução, reduzindo atraso, falha, desperdício, né? E um melhor aproveitamento de recursos financeiros, né? Sobre projeto, né? A gente fala muito sobre projeto, por que a gente chama na tradução um projeto, né? O que é um projeto? Por que a gente não chama o que a gente traduz só de serviço? Né? Porque o setor, principalmente, né, o setor do mercado das agências, o, o, o mercado de language services, né? De serviços linguísticos, por que esse mercado se refere ao que a gente faz como um projeto? Tem um motivo, gente. O projeto é um esforço também, segundo o PMI, é um esforço temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, ou seja, um projeto ele possui início, meio e fim e um objetivo específico. E isso vai diferenciar um projeto de uma atividade rotineira do dia a dia. Então, responder e-mails, fazer a parte financeira, né, fazer o RH de uma empresa, isso é uma atividade rotineira. Agora, o projeto, o que a gente trabalha, de fato, ali, o produto que a gente vai entregar, esse é o nosso projeto. Por quê? Porque a tradução, ou que seja uma tradução, uma revisão, uma versão, qualquer coisa que vocês trabalhem na nossa área, tá? Podem expandir. Até um projeto de interpretação também funciona. Ele tem ele tem um início e um fim, ele é feito em etapas, né? Ele tem um objetivo específico e ele segue limitações de tempo, limitações financeiras, né? Restrições de qualidade. Então, isso é o que define um projeto. Então, agora vocês, né, já podem entender melhor até por que a gente trata de projetos na nossa área. E existem outros exemplos assim de projetos, né? Tudo pode ser um projeto, na verdade. Quanto mais você estuda gestão de projetos, você entende qualquer coisa que precisa ser organizado e que vai entregar um resultado como um projeto. E um exemplo simples é construção de um empreendimento imobiliário, é um projeto, não existe construção de nada no setor da construção mesmo, de casas, apartamentos, sem a gestão de projetos, né? Tudo precisa ser negociado ali, tudo precisa ser organizado, quem vai fazer o quê, que hora, qual vai ser o prazo. O desenvolvimento de um aplicativo, né? A tradução, a localização de um aplicativo, a organização de um evento, né? Criação de um site, enfim, muitas coisas. E os projetos, eles se dividem, né, em fases. Então, todo projeto, ele tem, ele pode ter 5 fases, né, que a gente chama de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. A iniciação é você receber a proposta, né? Você recebeu ali, você dá início àquele projeto, vê quais são os requisitos do cliente, vê o que precisa ser feito. O planejamento são todas as etapas envolvidas no planejamento desse projeto para que você possa começar a trabalhar. Então, definir o orçamento, receber os arquivos, definir o escopo do projeto, o que é que vai ser feito aqui, quais arquivos eu vou trabalhar, quais os idiomas eu estou trabalhando, quais os requisitos de qualidade desse cliente. O que eu preciso entender desse projeto para que futuramente o cliente não venha até me cobrar coisas que ele não incluiu nesse escopo. O que eu preciso entender, definir. Então, esse é o planejamento. A execução é a tradução de fato, também pode ser o envio do projeto para a tradução, se você está no ambiente de agência, a gente considera a execução a preparação dos arquivos, a preparação dos glossários, a preparação do arquivo pré-traduzido. E o controle é aquele controle do prazo, que você verifica se está todo mundo fazendo o que deveria estar fazendo, que você verifica se os prazos estão sendo seguidos, né? Controla mudanças, o que mudou no meio do caminho, e o encerramento, a fase final, você entrega os projetos, entrega os arquivos, faça o feedback, faz as lições aprendidas, o que é que você aprendeu com esse projeto, o que dá para implementar no próximo, qual o feedback que o cliente te passou que você poderia absorver, se você é um tradutor freelance, ou passar para a sua equipe, se você está num contexto de agência. Então, essas são as fases de um projeto e elas podem aparecer em qualquer tipo de projeto e elas nos ajudam a organizar. Então, muito do que eu venho falar aqui para vocês sobre a automação é sobre a fase de planejamento. Como é que a gente pode liberar o nosso trabalho manual e nos ajudar a fazer com que a tecnologia trabalhe um pouquinho para a gente.
E aí chegamos na gestão de projetos de tradução, né? Que na verdade, é tudo o que eu falei, só que no contexto da tradução. Então, é essa coordenação estratégica de tudo em que envolve, né, um projeto, que são pessoas, processos, tecnologias, fluxos de trabalho, que é o que a gente vai falar bastante aqui, né, nessa apresentação hoje, é, cumprimento de prazos. E hoje, a gestão de projetos de tradução, ela pode ser considerada a verdadeira espinha dorsal da indústria de serviços linguísticos, porque ela é a atividade responsável por conectar clientes, tradutores, revisores, fornecedores, ferramentas, né, e as demandas em um mercado que é cada vez mais complexo, né? Eu gosto muito de mencionar o livro A Teoria Geral da Empresa de Tradução. É um livro já de 2017, do Renato Peninato. Hoje ele e o Tucker são fundadores da NINSE, que é uma grande referência de pesquisas da nossa área, cursos, né, treinamentos, inclusive para quem pretende abrir a sua própria agência, precisa estar ligado aí como é que esse setor está funcionando. Então, ele tem esse livro de 2017, que inclusive foi traduzido para o português por alunos da UFO, inclusive. Então, é um livro muito legal, assim, uma referência mesmo. Um livro que é bem. Não é um livro muito complexo de leitura, é um livro bem prático, tá? E ele fala que eles defendem, né, nesse livro, que a gestão de projetos é a função mais importante de uma empresa de tradução e também é também muito importante para nós como freelancers, tá? Justamente porque é nessa etapa, nessa função, que ocorre o que ele chama de agregar valor na cadeia produtiva, né? Ele, em diversas palestras, ele usa uma expressão que eu acho extremamente provocativa para a gente que está no contexto de tradutor, que ele fala que translation is free. E que, na verdade, o que a gente paga, o que o mercado paga, se vocês pararem para pensar na cadeia de como funciona o mercado, né, terceirização, nós ali embaixo da cadeia como freelancers, pequenas agências, agências médias, grandes big techs ali do setor de tecnologia linguística e serviço de tradução. Então, se a gente pensar como funciona essa cadeia, ele fala que é isso, que agrega valor na cadeia o gerenciamento de serviço, mas ele não fala, gerenciamento de projetos, mas ele não fala no sentido nenhum de desvalorizar a tradução. Pelo contrário, ele menciona várias vezes que sem a tradução não tem o resto, né? Então a tradução é realmente a base, né? O que faz o sentido, o setor existir. Mas como espinha dorsal para manter esse mercado em funcionamento, ele fala muito que o diferencial competitivo das empresas hoje não está em entregar qualidade na tradução, que na verdade é uma coisa que eu acho que faz muito sentido, que qualidade é pressuposta. A gente não pode se diferenciar no mercado pela qualidade, tá? Qualidade não agrega valor, qualidade é pressuposta. E no mercado como o nosso, que nós temos, que ele fala muito sobre o efeito gelatina, né? Uma empresa grande fecha, pequenas outras agências abrem, então nós temos a concorrência no nosso mercado é muito alta, a gente não pode querer se diferenciar, mesmo como freelancers, como donos dos nossos próprios negócios, tá? A gente não pode se diferenciar pela qualidade, a gente precisa se diferenciar na nossa capacidade de controlar a qualidade, de integrar tecnologias, de entregar soluções mais completas para o nosso cliente, porque a experiência desse cliente está em toda essa experiência operacional que ele tem com a gente, e não somente na qualidade que já é pressuposta, tá? Inclusive, né, o pilar aí é a tradução, mas a qualidade já é pressuposta. Então, quando você entende de gestão de projetos, isso pode te colocar na frente, né? Colocar na frente e fazer que você vai entender que você não só traduz entre muitas aspas, porque traduzir é complexo, né? Estou aí 16 anos 16 anos só trabalhando com tradução, mas 20 anos aí entre formação superior e trabalho, e posso dizer o quanto traduzir é complexo, né? E difícil. Mas hoje, no mercado acelerado que a gente vive hoje, só traduzir não torna você um profissional completo que o mercado pede, né? Você precisa entender como funciona essa lógica operacional, comercial, essa lógica estratégica desse setor, né? E desenvolver uma visão
que amplia a sua capacidade de se comunicar com seus clientes, de organizar o seu trabalho, de precificar, tomar decisões, tá? E se adaptar principalmente às tecnologias do setor. Então, eu venho fazer um convite para vocês fazer essa virada de chave, né? Eu sempre falo sobre essa virada de chave nas minhas palestras, que é essa transição de entender que você, tradutor, também é um gerente de projeto. Mesmo se você não tiver pretensão de trabalhar numa agência, se você gerencia arquivos, se você elabora orçamentos, se você controla arquivos, se você garante a qualidade de um arquivo, se você se comunica com seus clientes e negocia prazos e orçamentos, você naturalmente está trabalhando com gerenciamento de projetos, né? E aqui, essa transição, ela não é, de forma alguma, uma mudança de profissão, tá? É apenas uma mudança de mentalidade, de perspectiva, sobre algo que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Então, todo tradutor, freelancer ou dono da sua pequena agência já trabalha como gerente de projetos do seu próprio trabalho, né? Recebendo as demandas, gerenciando esse feedback e todas as outras atividades operacionais e administrativas envolvidas, né? Então, quando você desenvolve consciência sobre esse processo e aprimora entende, inclusive, sobre o seu fluxo de trabalho e aprimora esse fluxo de trabalho, você consegue aumentar a sua produtividade, entregar a maior qualidade, já que a qualidade é prevista, né? Então, a qualidade, ela não pode faltar, e você tem mais previsibilidade no trabalho, o que é que pode dar errado, o que não pode, né? Na localização de produtos digitais, isso se torna ainda mais importante, né? Na era da localização dos produtos digitais, porque o trabalho vai muito além da tradução textual, e quem trabalha aqui com localização de software, de websites, de aplicativos, sabe o quanto o setor hoje trabalha por meio de integração de ferramentas, integração de TMS, QA automatizado e muito mais, né? E, ao mesmo tempo, também, o papel do gerente de projetos, né, para quem é gerente de projetos de fato, ele também mudou, né, no nosso momento atual. Tradicionalmente, o gerente de projetos ele era muito associado a um executor de tarefas operacionais, né? Executor de tarefas repetitivas, inclusive. Aquela pessoa que recebe do cliente, lança num sistema, manda para o tradutor, recebe de volta, verifica, controla o prazo, tudo de maneira muito manual e repetitivo, né? Distribui os arquivos. Esse profissional ele está cada vez mais assumindo uma função estratégica, por isso que eu falo bastante também sobre soft skills, a necessidade de desenvolver essas soft skills, que é liderança, né, capacidade de resiliência, de trabalhar a prova do futuro. Por quê? Porque com a IA nos ajudando em tarefas repetitivas, que é o que tem mais acontecido, principalmente na gestão de projetos, o nosso papel se torna mais estratégico, né? Então, a gente pode dedicar mais o nosso tempo à tomada de decisões importantes, à validação do que essa IA está fazendo, ao controle do que ela está fazendo, e não, de fato, executando essas tarefas que a automação, né, já consegue nos ajudar a realizar. E aí, como é que está, então, o estado atual da automação na gestão de projetos, né? Qual é o estado atual? Ele está passando por uma profunda transformação, como o nosso setor inteiro. O nosso setor, né, está passando por uma grande mudança. Eu imagino, eu entendo que quem domina a comunicação global domina tudo. Então, no nosso setor, esse uso de IA e essa perspectiva de adotar a tecnologia mais recente que a gente puder, no nosso setor, ela é muito visada, né, mundialmente por conta disso. Porque quem domina a comunicação, domina as informações, tem o poder. Então, eu acho que todos os setores estão passando por grandes transformações, mas você percebe, é possível notar que em algumas estão um pouco mais desaceleradas. No nosso, eu não sei para vocês, mas em 2 anos a minha prática mudou totalmente. Mudou o que eu estudo, o que eu pesquiso, o que eu faço no meu dia a dia. Então, essa mudança, ela não é mais opcional, ela é obrigatória, ela já está acontecendo, né? Então, ou a gente vai acompanhar, ou a gente vai ficar de fora. Então, não é mais uma opção. Mas eu também venho aqui na perspectiva também, eu assisti um pouquinho a palestra
anterior, acho que é a professora Isabela, e estou bastante alinhada com ela sobre essa questão de uso da IA, sobre essa questão que a gente precisa ter a IA como uma aliada, né? Como estagiária, eu também vejo a IA. Eu sempre falo para a gente ser chefe da IA, né? Não é fácil, tá? Não é fácil, por isso que a gente precisa continuar estudando. Não podemos praticar o deskilling, né? Que é o termo que a gente usa hoje para isso que a IA faz com a gente, que é essa essa estagnação mental, né? Que a IA nos coloca. Hoje a gente chama de deskilling, essa necessidade constante que a gente tem de usar a IA para tudo. Então, que a gente não entre nesse lugar e que a gente use a IA sim como nosso aliado, como aquele estagiário que vai fazer a tarefa repetitiva para a gente. E aqui o objetivo maior da minha palestra é isso, que vocês saiam daqui entendendo que dá para usar a IA em contextos além da tradução, para além da prática tradutória em si, mas para nos auxiliar todo nesse contexto aí que envolve o projeto de tradução, né? Em outras tarefas e não ligadas à tradução. Bom, mais sobre o mercado em si, ele deixou de funcionar como processos e com projetos isolados e manuais, e hoje o mercado opera com o que a gente chama de ecossistemas conectados. Então, está tudo conectado, gente. Plataformas, ferramentas, elas se comunicam de maneira automática por meio de APIs, que é essa ponte, né, entre aplicativos, por meio de integrações. Então, hoje, o CMS, que é o Content Management System, e ferramentas que a gente chama de low code, que é uma das que eu trabalho no meu curso, que é uma ferramenta de automação mesmo, e a inteligência artificial, elas permitem automatizar tarefas repetitivas, acelerar os fluxos de trabalho, né, e reduzir aí muitas falhas nesse processo. Nós temos também vivenciando a era da localização ágil, da localização contínua. Ágil aqui nesse contexto se refere à metodologia ágil que eu falei lá no começo, uma metodologia que está mais atenta à tradução, à localização de produtos digitais, porque ela é feita por ciclos, né, de entregas, de feedback mais rápidos, menores. A gestão profissional, por exemplo, a gestão de projetos tradicional, que é a que se usa para a construção de casas, por exemplo, que é um projeto muito mais burocrático, digamos assim. Depois que você aprova a planta de uma casa na prefeitura, você não pode mudar nada, né? Então, a gente usa a abordagem tradicional. Na localização, a abordagem tradicional não funciona, porque às vezes em 2 anos que você planejou lançar o seu aplicativo, a tecnologia mudou. Então, hoje a gente fala de localização ágil. Por quê? Porque a localização ágil, que é o processo de traduzir produtos digitais, né, para um mercado globalizado, atendendo às demandas culturais, linguísticas e técnicas desses mercados, para que cause menos fricção no usuário, né, para que não atrapalhe a experiência dele. Esse mercado ele trabalha com essa metodologia ágil, que não significa rápida, embora ela seja assim um pouco mais rápida, mas é sobre o uso dessas metodologias, né, para que a gente consiga adaptar o que precisa quando precisa, porque às vezes se a gente deixar para mudar só lá na frente, a gente vai ter um prejuízo financeiro e não é isso que as empresas hoje querem, né? Então, a gente vive esse contexto, gente, que exige também da gente muitas entregas rápidas. E o contexto da localização ágil, por exemplo, localização contínua, como que ela funciona? Tudo é enviado automaticamente. Então, o desenvolvedor do software, produto digital, ele atualiza as strings, ou ele cria novos strings, né, para novos conteúdos. Esse CMS, onde ele é gerenciado esse conteúdo, ele está vinculado à TMS da agência. Esse TMS recebe via API o que é para ser atualizado, tudo automático. E o TMS envia para o tradutor que está acostumado a trabalhar no projeto essas novas strings. Então, observem que de sair do desenvolvedor a chegar no tradutor, ninguém pôs a mão. Alguém só verificou, alguém talvez acompanhou, mas ninguém pôs a mão, foi tudo automático. Então, a gente tem que entender como que está funcionando o mercado hoje para a gente também entender por que a gente está sendo tão cobrado, por que os prazos estão tão curtos, por que eu preciso trabalhar de uma forma tão rápida hoje, que acaba sendo até meio desesperador para a gente que trabalha com tradução, que é, né, uma atividade intelectual, que exige tempo, né, pesquisa.
Então, acaba sendo até um pouco contraditório, mas é por conta disso. As atividades que envolvem a tradução, que permeiam o projeto de tradução, elas estão cada vez mais automatizadas e menos dependentes da intervenção humana constante. Então, é por isso que a gente também é demandado a trabalhar de uma forma mais rápida, tá? E ainda assim, eu costumo falar do Human in the Loop, por mais que a nossa prática tenha mudado muito, por mais que a gente esteja, sim, recebendo uma cobrança de preços, né? Tudo está bem... mudou muito, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o humano ainda está no ciclo, né? Em tudo que eu leio sobre IA, na tradução, na gestão de projetos, ninguém fala sobre tirar o tradutor do projeto. Quem está fazendo isso, provavelmente em algum momento vai perceber que está fazendo alguma coisa errada e vai gritar, volta, 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 porque deu muito errado. Né? Então, quem está mais atento a isso está usando a IA de maneira inteligente para otimizar fluxo de trabalho e deixar a gente mais livre para o que a gente faz de melhor, que é ser criativo, que é tomar decisão linguística, que é interpretar, né? Igual a professora falou sobre usar a IA para criatividade. Difícil, não vai funcionar, mas a IA é perfeita para um fluxo de trabalho, né? Para receber algo, mandar para outro, e sem você precisar ficar repetindo a tarefa ao mesmo tempo, né? Então, esse é o mercado que a gente vive atualmente. Inclusive, o QA, que eu mencionei aí também, o QA também é inteligente, por meio de IA, permite detectar inconsistência terminológica, permite comparar o trabalho com o guia de estilo do cliente. Quem aqui nunca teve problema para recebeu 200 palavras para traduzir, recebeu um guia de estilo de 100 páginas para ler, e aí fala, meu Deus, como é que eu vou garantir que tudo que esse cliente está pedindo nesse guia de estilo está na minha tradução? Então, a IA é muito útil para isso, para pegar as informações que existem e comparar com o que foi feito. Né? Isso a gente chama aí de um QA automatizado, né? Um QA inteligente. Lógico que isso é apenas um pedacinho do que o QA inteligente pode fazer. Existem métricas, classificações de erros, níveis de erro, cada cliente tem um nível de tolerância a um erro diferente, né? Então, isso, quando você define lá no começo do projeto, isso pode ser comparado por meio do QA inteligente. E aí, o que sobra para o tradutor? O relatório gerado por essa IA, que aí é você que vai fazer a verificação. É falso positivo? Está alienando? Inventou? Não tem nada a ver isso? Porque a minha decisão eu estou garantindo, porque eu sou o cérebro aqui, né? Então, é isso que sobra para a gente. Então, aquilo que também não são só os gerentes de projetos que estão se tornando mais estratégicos, nós também. Então, é importante a gente ficar atento a isso, né? E deixar o nosso tempo para tomada de decisões, para interpretação, criatividade, coisas que a IA tem bastante problema, e que bom, né? E continue assim sendo nossa estagiária, né? E só para resumir aqui essa frase do slide, que eu acho interessante, que a vantagem competitiva, né, de seja uma empresa ou um tradutor, não é apenas usar a IA, mas sim integrá-la a um fluxo operacional de maneira inteligente. Porque a IA também tem uma grande desvantagem, porque se você usa automação num contexto, num cenário desorganizado, você está automatizando o caos. E eu acho essa expressão maravilhosa. Porque quando você automatiza o caos, você não obtém os benefícios disso. Você não obtém melhora de desempenho, você não obtém agilidade, você não acelera suas entregas, você não melhora o seu controle do seu projeto. Pelo contrário, você está só automatizando algo que já é caótico. Então, antes de pensar em implementar IA num processo, num fluxo de trabalho, a gente precisa refletir sobre o que é o nosso fluxo de trabalho. Tá? Então, isso é o mais importante para poder aí definir onde é que a IA vai nos ajudar de fato, né? E trago essa pesquisa aqui, vou até agilizar um pouquinho, que eu ainda tenho umas coisinhas para mostrar, e estamos caminhando aí mais da metade. Esse estudo aqui eu recebo toda semana da Translators 101, uma newsletter com atualizações, né? É importante porque às vezes nem toda semana a gente consegue se atualizar no que está acontecendo, né? E esse foi um pouco alarmante, que eu achei, porque a gente está altamente expostos, né, vulneráveis ao avanço da IA, e a gente está apresentando menor capacidade de adaptação. Então, tem um limbo aí entre o que o mercado está fazendo e a nossa capacidade de acompanhar. Então, vai acontecer o quê? Em alguma hora, o mercado não vai ter nem profissional mais, né? Porque ninguém está conseguindo, muitas aspas, mas muitos profissionais não estão conseguindo acompanhar
essas mudanças, né? Existe esse limbo aí entre o que o mercado está fazendo e o que a gente está conseguindo fazer para acompanhar. Então, esse calo está apertando, né? E se adaptar hoje é inevitável, né? A ideia já não é mais se você vai se adaptar ou não, mas assim, quando e como. O que você vai fazer para se adaptar? Lembrando sempre nessa ideia de, pelo contrário, né? Não existe treinamento de IA sem linguista, tá? Não existe nenhuma empresa que desenvolve sistema de IA sem um linguista para treinar essa máquina. Para começa por aí. Então, não achem que a gente está sendo excluído do processo, não está. Só que a gente precisa desenvolver as habilidades que esse mercado está pedindo. E hoje a gente precisa ser um profissional um pouco mais técnico, né? Que acaba tirando a gente dessa zona de conforto nossa, de estudar coisas que a gente gosta, coisinhas de linguística que a gente ama, coisinhas de tradução. E a gente precisa estudar um pouquinho sobre automação, gestão de projetos, sobre empreendedorismo. É para ontem, assim, não é mais uma opção. Mesmo você querendo ficar ali no seu cantinho, gerenciando seus próprios projetinhos freelancer, talvez até você esteja sentindo mais esse impacto, porque você talvez não esteja conseguindo acompanhar essas habilidades que o mercado está pedindo hoje. Então, não é sobre sair correndo da área, pelo amor de Deus, deu tudo errado, vamos embora, fecha, o último que sair apaga a luz. Não é sobre isso, mas é sobre a gente se adaptar e ver o que a gente precisa aprender, o que é que querem que eu saiba agora, né? E aqui essa é uma pesquisa da Slator, tá? A Slator é uma grande pesquisadora da nossa área, lança relatórios, ela manda pesquisas, faz pesquisas com freelance, com agências, e depois compila tudo num relatório que é caríssimo, tá? Então, geralmente, eu não tenho nem acesso ao relatório inteiro, entrei para ver, tá? Inclusive custa R$ 5.000. Mas a Translators trouxe esse resumo aí para a gente, que deu para entender o recado, né? Então, como isso vai se aplicar ao seu trabalho? A ideia é que você entenda, né? Aqui eu trago essa mudança de mentalidade mesmo, né? Que eu propus no começo. Então, que você entenda que a ideia hoje é sair da operação manual e ter mais tempo para trabalho estratégico. Então, se você trabalha com recebimento de solicitação, organização de arquivos, toda essa lista imensa aí, você pode automatizar isso. Não precisa ser tudo, tá, gente? Você pega o seu fluxo de trabalho, vê ali o que é que tem um gargalo, o que é que está faltando, que está te tomando tempo, você fica preenchendo uma planilha manualmente, cada solicitação de projeto que você recebe, vem uma planilha, né? Aí você tem que ir lá atualizar essa planilha. A planilha não te avisa de nada, então se o prazo venceu, problema seu, né? Então, assim, a ideia é automatizar essas tarefas para abrir espaço para aquilo que eu já falei, né? Para construir um relacionamento com o cliente, para fazer adaptação cultural, para trabalhar na localização de fato dos projetos, né? E trabalhar o seu pensamento crítico, que são habilidades que a IA não tem e também não acho que vai ter num curto nem num médio período de tempo, tá? Então, eu sempre falo nas minhas aulas sobre níveis de automação. A gente ouve falar muito sobre a agêntica, vamos implementar um agente de IA, e eu vejo até alguns professores falando, não, tem que ensinar os alunos a implementar o agente. Tá, esses alunos sabem o que é um TMS, sabem usar um TMS? Esses alunos entendem minimamente de engenharia de prompt para poder conversar com uma LLM e obter um resultado que eles esperam? Esses alunos entendem ferramentas de automação que podem ou não ter a IA envolvida e são, por isso, aplicativos até mais seguros para quem está começando? Esses alunos entendem de programação? Tem investimento para fazer? Então, é isso. Então, muitas vezes, espera-se que a gente comece do mais mirabolante, né? Então, que todo mundo implemente um agente de IA para trabalhar por você. E não é tão simples assim, tá? Os agentes de IA, eles estão, sim, por todo canto, cada vez mais. A Meta já falou ontem que, né, demitiu 8 mil funcionários para trocar por agentes, mas a ideia aqui é trabalhar do nível básico ao intermediário. Então, é isso que eu proponho, que você comece a refletir o seu fluxo de trabalho e saia, né, do que for mais manual, do preenchimento de dados manuais. Entenda que o TMS hoje é o básico, tá? Existem TMS grátis, gratuitos, que você pode implementar na sua prática. E aí você começa a entender um pouquinho das ferramentas de automação, que tipo de tarefinhas ela pode automatizar para você, que não vai depender de você. Um exemplo básico que eu ensino, que eu costumo ensinar o seu cliente mandou a solicitação lá pelo Forms, o Forms já preenche a sua planilha automaticamente, você envia um e-mail automático para o seu cliente pessoal, não é um e-mail só recebi a proposta.
É um e-mail, oi, cliente fulano, recebi o seu projeto de tradução, tanto, com tantas palavras, né? E em breve a nossa equipe vai entrar em contato. Dá para você enviar o orçamento direto, né? O seu cliente entrou pelo contato pelo Forms, por exemplo, você pode automatizar a tarefa de já enviar o orçamento automático para ele. Então, ele já recebe esse orçamento em menos de um segundo, assim. Então, não dependeu nem da sua análise. Então, muita coisa pode ser realmente automatizada e tirar da sua frente essas tarefas operacionais, né? Então, aqui, o primeiro nível que eu falo do TMS, esses são os benefícios principais, né? Centraliza a memória, permite atribuir tarefas, integra ferramentas, permite rastrear em tempo real o processo, né? O progresso do seu projeto. Aí nós entramos nas ferramentas que a gente chama de no-code ou low-code. Por que elas têm esse nome? Porque elas dependem pouquíssimo permitem que você trabalhe com ela sem entender de programação. E eu achei maravilhosa, e eu achei que era algo de se explorar, e é isso que eu venho estudando, venho aprendendo a fazer mais cenários de automação nessas ferramentas, porque elas dão flexibilidade para a gente automatizar alguns processos sem depender do desenvolvedor, sem precisar entender de programação. A gente precisa entender da lógica da ferramenta. É super ultra simples? Não. Depende, são aí passos a passos, depende de um estudinho, mas a hora que você entende a lógica da ferramenta, o céu é o limite. Então, apesar de você aprender ali alguns cenários, geralmente que eu passo, você pode usar o aprendizado que você tem sobre automação para o seu próprio fluxo. Né? Então, a partir do entendimento básico, é igual uma cat tool, quando você entende uma, você entende todas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você entendeu uma cat tool, você consegue trabalhar em todas as outras. A ferramenta de automação é a mesma coisa. Conseguiu automatizar um processo, você consegue pensar em outros que também poderiam ser automatizados. E as ferramentas de automação, elas têm um plus muito legal, que é trabalhar com aplicativos do nosso dia a dia. Então, a maior parte dos aplicativos de e-mail, do Gmail, que é do Google, planilhas, forms, né, e-mail. Então, são aplicativos que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Então, não é nada assim muito diferente, tá? E aí tem alguns nomes aqui que eu trouxe de alguns exemplos para vocês. Aí temos a engenharia de prompt, que eu também considero intermediária. Por quê? Por que eu não considero a engenharia de prompt como algo avançado? Porque depende da sua interação. Se você não for lá interagir com a engenharia de prompt, com a LLM, né, com o chat GPT, mandar o seu prompt bem escrito e ficar interagindo com ele para obter a melhor resposta, você não vai ter nada feito automático. Então, ela é um nível intermediário. Você precisa ir ali e tirar as informações que você precisa. E para isso, a gente precisa dominar a arte de criar esses comandos, né? E criar comandos que a gente possa reaproveitar, inclusive, porque ficar criando comando para cada projetinho que a gente tenha, escrever um prompt de 30 linhas para a LLM entender de fato o que a gente precisa fazer, olha, não temos tempo, né? Então é mais fácil você escrever o que você precisa. Então a ideia de dominar a engenharia de prompt é isso: você ter a sua própria biblioteca de prompts para agilizar as tarefas que você precisa, seja elaboração de orçamento, seja perguntas para o cliente, você recebeu uma solicitação, você precisa definir ali o escopo do projeto antes de começar e o nível de qualidade que ele espera. Você faz uma lista de perguntas para ele. Você precisa escrever todas as perguntas para ele? Não. O chat GPT vai escrever para você. Então, ou qualquer Claude, Gemini, qualquer uma que você preferir. Então, a ideia aqui também é entender que a gente precisa, antes de trabalhar lá com a IA agêntica, né, de implementar o nosso agente de IA, vocês já entendem de engenharia de prompt? Todo mundo aqui já dominou? Já entende uma estrutura fixa que a gente pode usar? Já tem a sua própria biblioteca de prompt? Se não está nesse nível, não adianta pensar num nível de automação extremo, tá? Porque vai só ser mais custoso, tanto de manter, tanto em termos de investimento, e a gente consegue fazer muita coisa com assinaturas tanto gratuitas quanto assinaturas simples, né? Dessas ferramentas. Né? Inclusive aqui no slide tem alguns exemplos. Se você quiser saber mais como é que a IA está transformando o seu trabalho, eu trouxe essa ferramenta aqui, que é da SmarterX com a OpenAI, chama Jobs GPT. Pode pesquisar aí Jobs GPT no Google com SmarterX, que você vai achar essa ferramenta. E aqui você consegue ter uma ideia do que é que você está fazendo, que você não deveria estar fazendo, que a IA tinha que estar fazendo para você. Então,
Óbvio que use o seu bom senso, porque pode ser que você coloque tradutor lá e ela coloque que ela vai estar traduzindo para você. Então, pode ser que ela traduza uma pré-tradução, um rascunho, excelente. Mas não é traduzir totalmente, você entregar o seu trabalho traduzido, né? Por todas as questões aí de éticas e limitações, né? Elucidações que a gente vive falando sobre a IA. Então, sugiro que vocês usem essa ferramenta. Para professor também é legal. Coloque uma descrição do que você faz no dia a dia. Ele vai te dar uma lista e, inclusive, uma porcentagem desse trabalho que pode ser automatizado. E aí vocês vão ter uma real ideia do quanto a gente pode estar atrasado em relação ao que está sendo feito por aí. Né? Então, se você percebe que o seu trabalho poderia ser pelo menos 40% automatizado e você está no nível zero, então é hora de repensar o seu fluxo de trabalho e falar, poxa, será que eu não estou na hora de me atualizar, né? De rever os meus processos, né? E não se preocupar só na parte de ser tradutor, porque isso, vocês têm uma formação, né? Vocês estão aqui estudando para isso. Então, mas pensar nessas outras tarefas relacionadas à nossa prática, que poderiam estar sendo usadas, né? Que poderiam, como o setor já faz, que poderiam estar sendo automatizadas. Então, se você gostou, essa é o assunto da minha mentoria, é uma mentoria de 12 horas, em parceria com a CULT. Né, em uma hora aqui é muito difícil falar o que seria em 12 horas, mas espero que tenha dado para dar um pouquinho aí do cenário, né, que a gente vive atual, e não quero deixar ninguém desesperado aqui, pelo contrário, é só para a gente entender que a gente precisa olhar para essas outras tarefinhas também. E então, se você gostou desse assunto, quer aprender mais, esse é o meu curso, a minha mentoria. E a ideia de ser mentoria e não um curso teórico é pegar na mão mesmo, tá? Então, são 12 horas para vocês saírem do curso colocando em prática. Então, a ideia é que você já tenha um cenário ativo no seu computador já funcionando. E aí, a partir daí, você vê e aprende outros fluxos por conta, né, de acordo com a sua necessidade. Então, eu vou dar mais um tempinho aqui para vocês, se alguém não chegou depois e não leu o QR Code, e eu vou ver se alguém tem alguma dúvida. Só consegui deixar 10 minutos. Desculpem, falei bastante. Simone, se quiser me falar se alguém tem alguma dúvida, ou se alguém quiser abrir o microfone e falar. Foi ótimo, Carol. Tem um monte de pergunta no chat, acho que a Luísa e as monitoras vão ler para você. Tá bom. Muito bom, obrigada. Bom dia, Carol. Muito obrigada pela apresentação, foi maravilhoso. Tem algumas perguntas para você no chat. Eu vou começar pela pergunta da Luísa Hashman. Ela pergunta se a IA se ocupa da função de estagiário, como os estudantes vão conseguir entrar no mercado e ter essa experiência como aprendiz, que é crucial para a formação de novos profissionais. Olha, na verdade, a gente está com essa perspectiva de mudança de perspectiva, né, para estratégica. Então, na verdade, os estagiários, eles vão trabalhar cada vez mais naquilo que eu falei que a IA não faz. Então, você vai estar numa agência hoje, como estagiário, por exemplo, traduzindo, de fato, tomando decisões linguísticas, trabalhando como terminologista, né? Então, na verdade, o que a IA trabalha como estagiário é nessas atividades, acho que o termo estagiário, talvez ele acabe confundindo um pouco. Mas a ideia não é que alguém que começou o trabalho, mas é alguém que está começando na área, não é sobre isso. Quando a gente fala IA estagiário, é alguém que faz um trabalho secundário, tá? Então, eu acho que até por isso a gente fala de estagiário, ele talvez não seja um bom termo. Mas o estagiário que entra, ele já tem que entrar nessa perspectiva, de que ele vai entrar tendo que tomar decisões tradutórias, que ele vai ter que trabalhar com terminologia, que ele vai ter que validar o que a IA faz muitas vezes, tá? Que ele não vai começar um trabalho do zero, então ele precisa estar atento de como funciona essa tecnologia, saber mexer em CAT tool, saber entender um pouquinho de automação, tá? Porque o que vai sobrar para ele é o trabalho intelectual, tá? Então, o que está sendo de mais automatizado e nas agências acaba não sendo feito mais manualmente, é esse trabalho de gestão de projetos mesmo. Tá? Então, todo esse fluxo operacional, ele depende cada vez menos de alguém enviando e recebendo. Ele depende que pessoas validem o que está sendo feito, acompanhem e tomem decisões. Perfeito, muito obrigada. Tem mais uma perguntinha aqui, na verdade tem várias. Tem aqui, ó.
Eu tenho uma. Carolina, você vê a gestão de projetos como uma espécie de soft skill que todos os profissionais precisam desenvolver, não só os tradutores? Penso em pessoas que desejam ser professores independentes, por exemplo, que vão precisar se acostumar a ter uma relação com seus alunos pedagógica, mas também é uma relação de cliente. Sim, na verdade, a gestão de projetos em si, ela é a hard skill, porque ela é uma habilidade técnica, né? Você aprende, né? Quando a gente fala de gestão de projetos, você for lá aprender a metodologia em si, é uma hard skill. Mas a gestão de projetos envolve a praticar a gestão de projetos, né? Atuar como gerente de projetos envolve muitas soft skills, né? Que é você ter esse pensamento de liderança, de coaching, de resiliência, trabalhar sob pressão, de você entender que o seu trabalho precisa estar à prova do futuro, né? Então, todas essas são soft skills que a gente precisa ter, e sim, eu acho que em todas as áreas, até como professores, quando a gente entende que os soft skills, e soft skills são difíceis de desenvolver, né, gente? Como ensina liderança, né? Sem virar coach. É chato, né? Então, é difícil, porque não é um treinamento técnico, não dá para você ensinar alguém a ser líder do mesmo jeito que você ensina alguém a mexer num software. Então, por isso que as soft skills são importantes e elas dependem muito do autodesenvolvimento, de você se interessar por isso, de você falar, eu vou me tornar um profissional com as soft skills que o mercado pretende. Isso é muito sobre comportamento, né? Saber lidar com questões com pressão, saber lidar com pessoas, porque, antes de tudo, tanto o professor quanto o tradutor e o gerente de projetos lidam com pessoas, a gente gerencia pessoas. Então, ter habilidade de gestão de pessoas é uma soft skill muito importante. Né? Então, sim, para mim, essas coisas não se diferenciam mais, principalmente nesse contexto em que o profissional hoje ele é mais estratégico. Então, você não tem como ser um profissional que toma decisões, um profissional estratégico, se você não tem soft skills de liderança, que pensamento no futuro, né? Pensamento à prova de crise. Então, essas são habilidades fundamentais e elas estão totalmente ligadas. Perfeito, muito obrigada. Tem outra pergunta aqui, dessa é da professora Simone. Como professora de um curso de tradução, vejo muito potencial nessa integração da IA ao fluxo operacional que você mencionou. Você acredita que já é viável preparar os alunos de graduação para trabalhar com essas ferramentas de automação, como TMS, fluxos assistidos por IA, ainda durante a formação? Será que precisa de uma disciplina só sobre isso, ainda na graduação? Ou seria um assunto para um curso à parte ou uma pós? Qual que é a sua opinião? Com certeza. Inclusive, eu sou professora da disciplina de gestão de projetos da Forte, né? E os alunos têm 4 horas disso. Então, eu acredito que é fundamental hoje. O tradutor hoje, a gente tem uma formação que eu também tive, né, teórica, muito importante, né? Todas essas discussões, esses teóricos que a gente lê para a prática tradutória, elas são inegociáveis. Porém, é sobre adicionar e não trocar, né? A gente não vai trocar nada, a gente vai adicionar habilidades. E sim, eu na minha disciplina de gestão de projetos é totalmente dedicada ao mercado como ele funciona hoje. Então, a gente fala sobre localização ágil, fala sobre TMS, eles inclusive gerenciam projetos ao longo do semestre inteiro, todos os alunos são gerente de projeto, de um projeto pelo menos, e eles têm que entregar o ciclo de projeto inteiro, né? Tem que cadastrar fornecedor, mandar a proposta, receber, fazer o QA, todas as etapas que um gerente de projeto precisa fazer numa agência, esses alunos fazem hoje em um TMS que a gente tem lá a parceria. Então, isso para mim, hoje, isso é fundamental, assim. Então, e se você não tem, se não existe ainda, tem os cursos, né, que você pode buscar esse tipo de formação por fora, porque é isso, a habilidade de gestão de projetos hoje e o tradutor, elas se combinam, né? Elas não disputam espaço. Então, eu vejo muitas vezes, agora está diminuindo, talvez pelas várias vezes que eu já falei, de muita gente, eu começo a falar de gestão de projetos, os caras, assim, tipo, lá vem ela de novo, essa chata, falar de gestão de projetos, né? Ninguém liga, né? Mas, na verdade, não dá para ser ninguém liga, né? Não temos essa opção mais. Que bom que fosse, se a gente pudesse só sentar, pegar o nosso notebook, traduzir lindamente e entregar um projeto, e né, essa ser a nossa função. Não é. Então, são muitas atividades envolvidas, e então eu acho que isso tinha que estar, sim, tem que estar na graduação,
porque é isso que o mercado vai pedir a hora que você chegar lá fora. Não existe mais essa separação, né? O mercado ele não quer só o tradutor intelectual, ele quer o tradutor teórico, o tradutor com soft skill, o que a gente chama de tradutor aumentado, né? Que é um conceito, inclusive, que é o tradutor, para os que pesquisem um pouquinho mais sobre tradutor aumentado, augmented translator, que é o tradutor que consegue usar a capacidade da tecnologia, da IA, para se tornar um profissional mais completo para o mercado. Então, a resposta é totalmente sim. E já vem sendo feito, né, inclusive. Muito obrigada, Carol. Teria mais uma pergunta, mas infelizmente nós não temos mais tempo. Temos outra apresentação agora. Muito obrigada pela sua participação. Posso só fazer um sorteio rapidinho aqui de um número? Claro. Da nossa planilha? Então, me deem só um minutinho, que eu vou sortear o cupom. Só um minuto. Vou ver aqui o meu formulário, quantos números tem, quantas respostas nós tivemos. A Carol Santiago está por aí, na palestra? Está online? Ela estava por aí? Tô aqui. Você consegue verificar quantos números foram no formulário? Ele não está abrindo aqui para mim. Consigo sim, tô com ele aberto. A gente teve 7 respostas, mas começa do 2, vai do 2 ao 9. Do 2 ao 9. Joia. Vou sortear, então, um número do 2 ao 9. Sim, sim. Oi, gente, bom dia. Desculpa, né? Aquelas que entram de gaiato no... Falei, cai de paraquedas, puf. Usei um sorteador aqui rapidinho, e o número sorteado foi o número 3. Carol, quem que é que... Número 3, José Eugênio. Aí. José Eugênio. José, a gente mandou e-mail para você já. Sou eu. Parabéns, José. Ganhou 20% aí de cupom para o meu curso, tá bom? Gente, obrigada, então. Desculpa ter passado um tempinho. E espero que tenham gostado. E é isso. Um abraço.